A paz de Deus a todos os irmãos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja no meu coração e no seu coração. Aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Esdras, capítulo 9. Já vimos aqui que Esdras foi enviado lá da Babilônia pelo rei, com todos os utensílios do templo que Nabucodonosor havia levado, que o sacrifício e todas as ofertas tinham sido restauradas lá no templo em Jerusalém, porque ele tinha sido inaugurado novamente. E Esdras foi enviado para fazer com que todo o serviço do templo funcionasse adequadamente. E ele foi enviado como sacerdote, como juiz, e como alguém responsável por todos os judeus lá, por toda aquela região. As pessoas tinham que obedecê-lo. Ele veio com essas cartas do rei especificamente para ser um juiz ali. Agora vamos ver o capítulo 9 do livro de Esdras. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Que situação, não é? Quando o povo de Israel foi introduzido na terra de Canaã, Deus havia dito para que eles não se casassem com ninguém fora do povo de Israel. Eles só podiam casar dentro das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque aqueles povos, aquelas nações, se houvesse esse casamento, iria contaminar o serviço santo a Deus. E foi isso que aconteceu. O povo havia voltado do cativeiro da Babilônia e eles se uniram aos povos que havia ali no país de Israel. O que é que eles fizeram? Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. Até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Olha o mau exemplo, né, daqueles que governam, administram. Eles foram o primeiro a abandonar a lei do Senhor e se casarem com povos de outras nações. E o problema dessa união é que essas pessoas das outras nações introduzem no meio do povo de Deus as abominações das nações. Quais são as abominações das nações? É a idolatria, os ídolos, as coisas do ocultismo, de feitiçaria. E o povo de Deus é contaminado e aí cai em derrota. Aí Esdras diz assim: ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Por que ele estava atônito? Porque o povo estava acabando de voltar do cativeiro da Babilônia. Por que eles foram levados para lá? Exatamente por esse motivo. Porque eles aprenderam a praticar a idolatria das nações. Eles foram levados para o cativeiro, trocaram o Deus da glória por imagens de escultura. E o que eles estavam fazendo aqui depois da volta do cativeiro da Babilônia? A mesma coisa. Então ele ficou atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse, olha a oração de Esdras: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, fomos entregues.
nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras. A espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Então Esdras está se posicionando aqui diante de Deus, não é? Confessando o pecado e dizendo que Deus era tão bom que estava dando um alento para eles voltar para restaurar o templo. Eles estavam ali e novamente eles estavam na mesma situação de pecados, abominações e iniquidade. Ele continua orando aqui. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a beneficência perante os reis da Pérsia para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurar as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Então Esdras estava bastante desolado de ver a situação do povo. E hoje, o que você acha? É a mesma situação? Os servos de Deus hoje estão envolvidos com todo esse tipo de união? Pessoas que são líderes dos grupos cristãos largam as suas mulheres, os seus maridos, casam de novo, larga de novo, casa de novo, e são considerados líderes ali. Não é uma vergonha bem parecida com essa daqui? Aí o povo está atrás de bênção, de bênção, de bênção, de cura, e vive uma vida totalmente mista. Serve a Deus, serve os ídolos, serve a Deus, serve o ocultismo, serve a Deus, serve o espiritismo, serve a Deus, serve o ateísmo. Não é uma confusão? Vamos ver aqui qual foi a resposta de Deus. Mas ele continua orando. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois nós deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz, o seu bem, para vos fortaleçais, e comais o bem da terra, e façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa das nossas iniquidades, e ainda nos deste livramento como este. Então Esdras era uma testemunha viva do milagre de Deus. Ele sabia que eles haviam sido uma nação poderosa debaixo do governo, do cuidado do rei dos reis, que é o próprio Deus. Aí o povo trocou esse rei dos reis, o Criador, por homens reis, e entrou a decadência. E não prestaram atenção e viviam uma vida mista, servia a Deus e servia o mundo. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu, assim como nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto, nem que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então o Senhor diz na sua palavra que o pecado separa o homem de Deus. O pecado é a parede de separação da comunhão com Deus, com o homem. E o Senhor diz assim que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Então nós precisamos tomar esse caminho. Nós precisamos fazer um raio-x da nossa vida. Pedir para o Senhor nos iluminar. Se há em nós também esse tipo de abominação, de mistura das coisas mundanas com a nossa vida. E nós nos limparmos disso. Senhor Deus Todo-Poderoso. Esdras, Senhor, foi diante da tua presença para buscar misericórdia, perdão, alívio, libertação. Hoje também nós estamos aqui diante do Senhor. Senhor, aqui o povo foi iluminado dos seus pecados. E aqueles que quiseram se limpar o fizeram. Senhor, nós pedimos no teu nome precioso que o Senhor possa nos iluminar. Senhor, que o Senhor possa atender a nossa oração, que o Senhor possa nos dar força para nós nos libertarmos de tudo aquilo que é abominação, de todo tipo de mistura, Senhor. Senhor, na nossa vida nós temos um único Deus, um único Senhor, um único pastor, um único Rei, é o Senhor dentro de nós. Nos ensina, Senhor, a te honrarmos e a te reverenciarmos cada dia da nossa vida. Cada dia nos liberta, Senhor, das opressões, da escravidão, e nos ajuda a estar no teu templo, na tua casa, na tua igreja, te adorando, te louvando, falando a tua palavra, lendo a tua palavra, aprendendo da tua palavra, ensinando, Senhor, os teus preceitos. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante de ti. Nos ensina, Senhor, esse caminho da oração, que Esdras foi até o teu trono, pedir graça, perdão, misericórdia, luz, como proceder naquela situação. Ajuda-nos nesse dia, Senhor, a estarmos diante do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Esdras, modelo de quem teme a Deus, de quem confessa os seus pecados. Ele não encobre o pecado dele e do povo. Ele expõe o pecado diante de Deus. Que Deus possa nos ajudar a ganhar graça nesse dia. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.